Outra coisa que vocês têm que entender sobre testes. Testes são para coisas específicas. Como assim, Luiz? Você não consegue testar o software como um todo. Esqueça isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Vou testar o software como um todo. Não, você não vai testar. Você vai testar aquela parte que lhe cabe do software. Certo? E você tem que garantir que aquela parte que você está desenvolvendo tem qualidade alta. Tem uma alta qualidade. Você tem que garantir isso, certo? Como eu garanto isso? TDD, teste integrado, teste manual, teste de carga, tem vários tipos de teste, certo? Eu vou dar algumas regras para teste unitário. Por que eu escolhi teste unitário? Porque o teste unitário, junto com o teste de integração, são os dois tipos de teste que é de responsabilidade do desenvolvedor. Não adianta fugir. Esses dois testes são de responsabilidade nossa, do time de desenvolvimento, em tempo de desenvolvimento. Não fujam dessa realidade. Essa realidade dura de encarar, mas é real. Não caiam na besteira de fazer só o teste manualzinho ali. Por quê? Porque esse é um teste viciado. Quem desenvolveu foi você. Então você sabe fazer passar. Você sabe quais os caminhos passar. Por isso que pregam tanto TDD. O que TDD diz? Né? TDD é o desenvolvimento guiado por teste. Acrônimo é em inglês, por isso que é TDD, tá? Test Drive Development. Ele diz que antes mesmo de você escrever o seu código, você vai escrever o seu teste. É tanto que eles falam vermelho, verde, refratório, vermelho, né? E assim você cria um ciclo, né? Vermelho, verde, vermelho. Vermelho, verde, vermelho. Por quê? Você vai ter que escrever o seu código, rodar ele vai ficar vermelho, né? O teste vai pegar uma falha. Mas é claro, Luiz, que vai ter uma falha. Você está mandando eu escrever o teste primeiro. É óbvio que vai ter falha, sim. Essa é a premissa. Por isso que é vermelho. Você escreve o teste, roda o teste, e ele vai dar vermelho porque você não tem nenhuma estrutura lá dentro. Beleza. E aí? O que é que vai acontecer? Tendo o vermelho, você vai desenvolver a funcionalidade que você está testando. Ah, então é muito fácil. Eu escrevo um teste que vai passar e aí eu escrevo minha funcionalidade em cima dele. Aí é o seu problema. Esse é o problema. Todos nós, né? Não é só seu. É seu, meu, nosso, né? Tem o chefe que dizia: existem problemas meus, seus e nossos, né? Então, esse é o problema de todo mundo. Nós tendemos a escrever testes para passar. É a tendência natural do desenvolvedor. Como fugir, então, desse anseio do desenvolvimento, de desenvolver coisas para passar? Observando o que foi retirado da análise. Lembra que antes de codar existe a análise de software? Que você vai lá e fala com o seu cliente e o cliente dita todas as regras para você? É ali que você vai ter que se basear para escrever seu teste. Por quê? Lembra, a maioria dos softwares tem um conjuntinho para que você faça alguma coisa. Você tem uma ação, você tem uma regra e você tem uma reação do seu sistema. Básico, batata para todo mundo. Você vai ter essa ação, você vai ter a regra aplicada em cima dessa ação e você vai ter uma reação com base nesta ação prévia, né? E na regra aplicada. O que você tem que fazer? Pegue estas regras, né? Essas ações, mapeie, se você não sabe testar, obviamente, né? Isso é o básico.
pegue todas as ações possíveis da funcionalidade que você está atuando, né? Eu tenho que fazer um cadastro de usuário. Tá? Quais as ações possíveis dos usuários que o meu cliente falou? Lembre-se, você não inventa. Desenvolvimento de software, pelo amor de Deus, não invente. O que está escrito é a lei. Ah, mas eu estou no procedimento ágil. Você está no processo ágil. Estou no processo ágil. Eu posso mudar. Não, você não pode mudar. Você não pode mudar no processo ágil. Se você tem dúvida, você fala com o cliente e o cliente te dá a solução e você implementa. Ágil não quer dizer que você tira as regras da sua cabeça. Não, quer dizer que o cliente está em contato com você direto. Ou seja, se você tem dúvida, é mais fácil de acessar o cliente. Ah, mas é porque se eu for, ele vai demorar. Pode demorar o quanto for. Mas quem diz regras é o cliente. Você está no seu cadastro de usuário lá. Aí tem nome, CPF e nome da mãe, por exemplo. O cara diz, ó, eu tenho nome, CPF e nome da mãe. Aí você clica em salvar e ele salva no banco. Beleza. Você, como desenvolvedor, tem que fazer as perguntas para o cara. O cara não quer saber, ele tá tudo dentro da cabeça dele. Não tá dentro da sua cabeça. Então você tem que chegar para o cara e dizer, beleza, nós temos aqui a análise, você disse que vai ter 3 campos. Esses 3 campos tem que ser... Os 3, eles têm que estar com alguma coisa escrita? Ah, não, esse e esse não pode. Pronto, você já tem regras a testar. Então tem uma ação do usuário. Qual é a ação do usuário? Fazer o cadastro. Qual é a regra até o momento? Eu tenho 3 campos e ele tem que escrever o nome e o CPF. Entendeu? Ele tem que escrever o nome e o CPF. O nome da mãe não é obrigatório. Então, eu já tenho 2 campos obrigatórios. Aí, você vai fazer a pergunta ao cara. Beleza. E se ele não colocar nenhum desses aqui? O que é que vai acontecer? Veja, você não está tirando da sua cabeça. Não é você que tem que decidir isso. Quem tem que decidir isso é seu usuário. Se o usuário não sabe, você vai ter que explicar a ele que ele tem que garantir que você tem acesso a essas informações. Porque o negócio é dele. O negócio é dele. Agora, não adianta você chegar lá para o seu usuário e tentar arrancar essa informação falando que tem que ter um label, que tem que ter... Ah, não, tem um input text aqui que vai lá no back-end, que vai lá no banco, que não sei... Ele não entende, mano, de TI. Ele não entende. Muitas vezes ele está num negócio físico há anos, que ele sabe indo e voltando o negócio dele. Mas ele não entende TI. Se ele entendesse TI, ele fazia o programa e deixava você chupando o dedo, né? Então... O que você tem que fazer? Você tem que falar a língua do cliente. Você que tem que falar a língua do cliente, porque primeiro, o cliente está te pagando. É simples assim, baixa o seu ego. Você não está fazendo favor ao cara. Ele está te pagando. Essa é a realidade. Tirem esse negócio, essa convicção que vocês têm de que... Ora, se eu estou fazendo software pro cara, ele que tem que esperar. Não. Não. Isso não existe, galera. Pelo amor de Deus. Se você está escutando isso de alguém, de algum professor, não vá por esse lado. Aquela frase do cliente sempre tem a razão serve para tudo, inclusive para TI. Nós temos domínio técnico. Domínio técnico. O cliente tem as informações necessárias. Então vocês têm, como profissionais, que orientar. Mas se ele disser uma regra, a regra tem que ser seguida e isso vai entrar para a qualidade.